Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa, a mais uma noite de aprendizado mútuo e que a gente possa juntos refletir. Antes de fazer a oração inicial, tem um recadinho que o pessoal da casa pediu para que eu fizesse. Então, está sendo feita a arrecadação de alimentos aqui na casa. Quem puder trazer alimentos não perecíveis para a gente fazer marmita, que serão doadas para o pessoal da cidade que necessita. Então, alimentos não perecíveis aqui para casa, quando vocês puderem. Então, para iniciar, eu convido a todos para relaxarem, fecharem os olhos, que seja um momento onde a gente possa soltar todas as ansiedades que estejamos sentindo. Então, primeiramente, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos, para refletir, para aprendermos, agradecer pela nossa vida, agradecer por tudo que nos cerca, por todos os cuidados e por todas as vezes que precisamos dele. Vamos pedir também para que seja uma noite de aprendizado, uma noite de reflexão, que estejamos abertos aos conselhos espirituais também, que os nossos mentores consigam nos auxiliar, fazendo com que a gente interprete e absorva o que for necessário para a nossa existência. Assim seja. Então, quando eu fiz essa palestra, eu até estava comentando antes. Quando a gente faz palestra, acredito que todo mundo, a gente pensa muito no que falar, no que for bom, né, no geral. Mas quem está aqui não quer dizer que eu sei tudo ou que tudo que eu vou conversar com vocês é algo que eu pratico 100% do meu tempo. Talvez eu não pratique nem 50%. Mas são ensinamentos que a gente tenta aprender e tenta passar, para que assim seja mútuo, para que todo mundo aprenda e todo mundo reflita. Então, quando eu fiz essa palestra, eu estava passando por um momento de muita inquietação. Eu estava muito ansiosa, estava pensando muito no amanhã, pensando muito em resultados que não tinham como existir no hoje. Coisas que talvez nunca existam. E aí, quando eu fui fazer a palestra, eu pensei, por que não estudar um pouquinho sobre a ansiedade, estudar um pouquinho sobre as aflições e a visão do Espiritismo nisso? Que por mais que a gente já saiba, que eu sei que todo mundo já sabe e pratica, é sempre importante. E para mim, esse estudo, essa palestra, foi como um bálsamo. Porque quando a gente estuda, a gente acaba reforçando. Então, quando eu preparei, com todo carinho, eu fiz para mim. E eu tenho certeza que vai servir para todo mundo. Então, quem está aqui também está buscando isso. Por isso a importância do estudo. Quando eu estudo, eu estou mais próxima dos ensinamentos. E mais próxima dos ensinamentos, eu consigo estar melhor. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, mas o título é Sob o Comando de Deus. Esse título, ele está num livro de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, que é Entrega-te a Deus, e é o nome de um capítulo do livro. E, lendo sobre esse livro, eu encontrei esse título e me chamou muita atenção. Sob o Comando de Deus. Sob o comando de Deus. E eu refleti muito sobre o que significava isso. É quando a gente deixa, assim, a nossa vida ser comandada por Ele. Fica claro, né? Mas aí, ao mesmo tempo que fica claro, fica muito questionável. Porque a gente tem medo de entregar a nossa vida para Deus. Aí vocês podem pensar que a gente não tem medo. Mas é muito difícil quando os planos não saem como a gente planeja.
É muito difícil quando a gente pensa algo e aquilo parece improvável. E aí você quer ter o controle da situação. E aí você quer falar que aquilo não pode existir. E aí a gente pensa, o quanto eu estou preparado para entregar a minha vida 100% para Ele. Entregar as dores, entregar as coisas boas. O quanto eu estou preparado? Porque é muito fácil, como a gente comentava, em um dia bom, a gente entregar a vida. Em um dia feliz, ai Deus, obrigada. Obrigada, Deus, pelo dia maravilhoso. E aquele dia que não é? E aquele dia que teve uma doença inesperada? Aquele dia que aconteceu tudo errado? O que eu faço? Parece que é tão difícil entregar para Deus e falar, faça a tua vontade. Exatamente a tua vontade. Eu entrego a minha vida, os meus problemas, e se for para ser contra o que eu quero, que seja. Nos dias fáceis é muito fácil a gente fazer dessa forma. Mas nos dias difíceis, a gente perde esse norte. E é tão importante a gente voltar para Ele. A gente voltar, a gente entender onde estamos, quem somos, para onde vamos. 3 perguntas que fazem a gente se situar. A gente voltar para si e entender a nossa pequenez perto do mundo. E aí, quando a gente tiver dúvida sobre os nossos desejos não atendidos, que a gente faça essa pergunta. Eu não sei se eu já trouxe ela aqui, mas eu já usei em alguma palestra. Se a gente tivesse o poder de Deus, será que a gente teria gostado dos resultados? Por exemplo, eu, Magliane, com os meus 15 anos de idade, rebeldia, a idade da adolescência ali, tinha o desejo de namorar alguém. Então, se eu tenho o poder de Deus, aquilo acontece. Mas eu hoje, Deus me livre, pensar naquela pessoa. Eu, Magliane, de 22 anos, estudando, terminando a faculdade, eu queria trabalhar numa usina. E aí? Hoje, não quero. Hoje eu agradeço por tudo que aconteceu e tudo que não aconteceu, como eu queria. E a dificuldade que a gente tem em entender isso, por mais que faça sentido, isso é racional. A gente sabe a importância das coisas não acontecerem como a gente quer. Não hoje. Daqui 1 ano, 2, 1 mês, tudo depende. Mas é tão difícil a gente conseguir, na hora do problema, da aflição, entregar os nossos caminhos e entender as vontades de Deus. Porque tudo é um problema. Mas quando a gente consegue visualizar, com calma, o que já passou, aí tu pensa que os resultados da frente também vão ser parecidos. Também vão ter coisas que a gente não vai querer, mas que são benéficas para a nossa vida. Porque Ele sabe tudo o que é bom e tudo o que não é. Não tem nada acontecendo na nossa vida que seja o acaso. Não tem nada acontecendo que Deus não saiba o porquê. Não tem nada acontecendo que não esteja planejado, ou então que seja algo muito ruim porque a gente merece passar pela maldade. Estamos no início da nossa caminhada. Somos bebês, espíritos bebês. Então, quantas vezes a gente já passou por outras reencarnações, erramos e estamos aqui aprendendo. Então, teremos provas e expiações. Ainda teremos. Então, como é importante a gente entender tudo isso, para que cada vez mais faça sentido para a nossa vida os problemas, as dores, que a maioria das vezes serão dores. E Jesus fala,
até eu coloquei nos slides. Ele cita que ele entende que a gente aprende mais pela dor, que ela é mais valiosa do que muitas vezes o amor. O ato de viver é constituído por circunstâncias que impõem cuidados e enfrentamentos contínuos. Então, a ansiedade de viver o amanhã, a ansiedade de viver já, tudo que está planejado para acontecer daqui 10 anos, daqui 5, daqui 2, é só para a gente viver mal. Porque viver e construir são processos contínuos. Os problemas do ano passado não existem mais. Existem novos problemas. Existem novas dores. Ano que vem, novas dores. Todo mundo sabe a dor de cada um. Então, sempre vão existir. Porque estamos em um mundo onde precisa acontecer isso para a gente evoluir. A gente aprende pela dor. Isso não significa que a gente tem que viver com dor. A gente aprende com ela. Mas viver carregando o fardo de estar com dor, de sofrer, não. A gente precisa libertar. Aprender a libertar. Tem um problema, esse problema exige tais ações, eu vou fazer com cautela, sendo honesto, sendo correto e acreditando em Deus. E eu vou passar. E enquanto aquele problema acontece, a vida continua, as coisas boas estão aí para a gente olhar. E é isso que o sair da ansiedade nos convida a olhar o presente, a olhar o hoje, as coisas agora. E eu sei que tem dias que são difíceis, e às vezes a gente precisa abraçar esses dias e dizer, tá bom, hoje eu vou permitir que eu sofra um pouquinho, mas é só hoje. Amanhã eu vou acordar e eu vou lembrar por todas as coisas boas da minha vida, todas as coisas que me fazem seguir, tudo o que aconteceu até hoje, que eu agradeço por não ter acontecido. E aí essa ansiedade diminui, porque a gente começa a olhar o mundo pensando no futuro. Nesse trecho da Bíblia, Paulo estava preso e ele estava passando por aquelas turbulências que a gente sabe que ele sofreu muito, né? E ele fala coisas tão valiosas. A história dele é muito valiosa, né? Mas ele fala assim, resumindo, que ele sabia o que era ter fartura, o que era ter fome. Ele sabia o que era ter tudo e o que era ter nada. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele passou por tudo. Ele sentiu muita coisa. E mesmo assim, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Imagina você estar numa prisão, você está sem condições de liberdade, e você viver livre por dentro. Gandhi viveu assim. Livre por dentro. Porque é onde está o início de tudo. O início da nossa ansiedade e o fim dela. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente pensa, né? Então ele vai me dar tudo. Ele vai me dar dinheiro, vai me dar casa, carro. Não. Aqui a gente fala de virtude. A gente fala de esperança, fé, determinação, coragem. Tudo que Paulo pediu, ele deu. Por isso que ele passou por isso. Quando Paulo pediu para que sustentasse ele na fome, ele foi sustentado. Quando pediu para que ele tivesse coragem, ele foi mais corajoso. Então, tudo posso naquele que me fortalece é um convite para a gente pensar que ele não nos deve nada. Mas quando pedimos virtudes para passar pelos problemas, sempre serão concedidas. E eu dou um exemplo. Eu criei o hábito de, enquanto eu vou para o meu trabalho, de manhã, bem cedo, eu peço o que eu quero para o meu dia. Mas não peço assim, que hoje eu venda muito. Não. Eu criei o hábito de pedir que Deus me dê determinação, coragem, sabedoria para saber o que falar, enfrentar situações.
para que não me deixe o cansaço, para que o cansaço não me abate. Então eu comecei a pedir coisas e eu vi que elas vinham. Tinha dias que eu acordava cansada e eu trabalhava o dia todo, com muita vontade de trabalhar. Então, cada vez que me aproximava, e eu convido vocês a fazerem isso, peçam que hoje eu tenha coragem, sabedoria, que parece que melhora, parece que realmente te é concedido, porque você também acredita nisso. E é aquela coisa que eu já comentei. Ele sabe o que a gente quer, mas Ele quer que busquemos. Ele quer que a gente peça. Ele quer humildade da nossa parte. Então, por mais que Ele saiba, olha, a Magliane hoje, ela vai precisar de sabedoria, viu? Vai chegar um cliente lá, bravíssimo, mas se eu pedir para Ele vai ver que eu estou buscando. Então, a humildade nos faz chegar a Deus mais rápidos. A ansiedade é um sentimento da nossa invigilância. Essa palavra não existe, tá? Mas eu achei legal a gente usar. Por que invigilância? Jesus nos ensina: orai e vigiai. Orar, buscar, vigiar o quê? Nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa. Então, a nossa ansiedade é quando a gente não consegue controlar o que pensamos. É quando a gente acaba saindo do nosso modo cauteloso e entrando no nosso modo automático. Quando entramos no modo automático, pensamos coisas que muitas vezes não vão acontecer. A ansiedade é o excesso do futuro. Vigiar e orar faz com que a gente se torne presentes. Faz com que os nossos pensamentos estejam mais concentrados em viver o presente, em aproveitar o presente. Aproveitar o presente nem sempre significa olhar as flores e os pássaros do dia e ficar super feliz. Olhar o presente é olhar os problemas com calma. É entender que tudo passa, que hoje a dor é dilacerante e amanhã não vai ser. Então, a ansiedade, ela é também causa da nossa invigilância. Do quanto a gente às vezes deixa para lá os pensamentos ou deixa fluir demais. Ai, mas o que seria fluir demais? Quando eu não controlo para onde eu vou. Quando eu me comparo tanto com alguém, quando eu olho tanto a grama do vizinho, que eu começo a sentir sentimentos ruins, como inveja, e eu não controlei mais. Orar e vigiar é estar focado no que Jesus deixou. Não é fácil. Por isso que tem a vigília, para a gente cuidar. Para a gente tentar sempre retomar. Toda hora, retomar para nós mesmos. Até que muita coisa vai ser automática. Então, até que não seja um pensamento automático, a gente precisa vigiar. A gente precisa cuidar. Se uma questão é muito complexa na nossa vida, espere mais um dia ou mais uma semana. O tempo não passa em vão. Eu gosto muito disso porque eu escutava muito na minha terapia sobre, antes de tomar uma ação, espera um dia. E como muda esse dia? Às vezes, uma ação tomada hoje, se você esperar, respirar, se conectar, ou então só deixar, amanhã ela já não tem mais o mesmo significado. Então, talvez se a ansiedade está tomando conta e você tem vontade impulsiva de fazer algo, espera mais um dia. E no próximo dia, não solucionou? Mais um dia. Orando e vigiando, tenho certeza que respostas vão surgir. Talvez não as que a gente gostaria, mas respostas que vão nos dar um norte, que é o norte que precisamos seguir. O extraordinário acontece todos os dias nos cuidados de Jesus. A gente vive num mundo onde
as redes sociais, né, tomam conta de tudo hoje, é o trabalho, é tudo. E parece que todo mundo está vivendo coisas maravilhosas todos os dias. Então, todo mundo vive o extraordinário todos os dias. E aí não acontece nada na minha vida. Nada de bom. Então, o que acontece comigo? Por que eu não sou abençoado dessa forma? Primeiro, cada um tem um caminho, cada um tem uma trilha. E a gente tem tantas bênçãos. Tantas. É tanta evolução que a gente já teve. É a nossa casa. São coisas simples e que às vezes parecem banais, mas que reforçam a gratidão. Reforçando a gratidão, a gente se torna positivo. Tornando positivo, a gente tem um pouco menos de ansiedade. Porque parece que a gente tem muita coisa boa. Quando a gente vai para o outro lado, aí sim o extraordinário acontece só lá. Comigo não. Eu tirei alguns trechos de livros como A Agenda Cristã, que é do Chico, ditado pelo André Luiz. E é um livro maravilhoso, eu adoro, ele tem várias mensagens diárias. Tem disponível no Google, em PDF, então é bem fácil de encontrar. Mas ele fala muito sobre que a tempestade passa, que não há nada que permaneça. E uma das coisas que ele fala, que me chamou a atenção, a saúde perfeita passa. A juventude passa. Então, por que se essas coisas passam, os nossos problemas também não passariam? A enfermidade passa, mas a nossa saúde também vai passar. Então, que a gente pense o quanto a gente vive no hoje e entende a nossa importância de fazer hoje as coisas que gostaríamos e o quanto a gente vive no amanhã esperando algum sinal ou alguma coisa, ou buscando, então, soluções rápidas para que a gente viva o que a gente talvez não vai viver. Cada um tem uma jornada. E a pergunta, para mim, que é muito importante, é assim, se alguém chegasse para você e perguntasse o que você gostaria de ser ou ter? Quem você quer ser ou ter amanhã? Eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter um lar confortável, enfim. É muito difícil a gente falar em como a gente quer ser. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser uma pessoa que faça o bem, que faça caridade, que seja melhor a cada dia, que aprenda a viver a vida que tem. Porque a gente tem ansiedade também por pensar muito na vida do próximo, que não tem nada a ver com as nossas circunstâncias. Então, essa reflexão de pensar o que Jesus poderia nos dar, sabedoria, coragem, para que a gente passe pela nossa encarnação o máximo beneficente, que a gente consiga o que a gente quer, mas que seja em benefício da nossa alma. A gente foca tanto em querer o status, em querer dinheiro, em querer material, que a gente esquece que a gente não leva. A gente leva tudo que nosso espírito fizer, a nossa evolução, o nosso bem ao próximo. Então, se daqui 70 anos eu terminar minha vida morando numa casinha, mas que eu fiz tão bem, eu passei por tudo que eu tinha que passar, fui forte, corajosa, trabalhei, fui honesta. Ótimo, é isso que eu quero levar. Não é errado a gente almejar ter dinheiro ou ter conforto. É errado a gente focar nisso e esquecer dos bens da alma. É errado a gente pensar que somos eternos. Então aqui, Jesus fala que ele entende como é importante para o nosso mundo a dor, né? Que hoje a gente é mais depurado pela dor do que pelo amor, porque estamos em um mundo de provas e expiações, precisamos disso. Então ele nos fala que ele sabe tudo que a gente vai passar, ele está sabendo.
Mas quando buscamos o seu exemplo de coragem e perseverança, a gente consegue entender o caminho. Não é fácil, mas é o caminho. Então, nesse livro, eu achei muito interessante porque ele tem muitas passagens que fazem a gente refletir sobre a ansiedade. A felicidade eterna é a realização superior. E aí ele fala assim, que a gente pode escolher viver a felicidade eterna pensando nos bens morais ou viver nos bens da terra, os terrenos. Temos duas escolhas. É bem mais fácil viver nos bens terrenos. É bem mais fácil a gente pender para esse lado. Mas a felicidade eterna depende dos nossos bens morais. Deus está sempre conosco, independente do que a gente passe. E tudo passa. Mas a importância da gente sempre depender dele, mas orar muito e fazer a nossa parte. Eu escutei um podcast do Haroldo e ele falava assim, ele contava uma história dos 2 mineiros, né? Porque ele sempre fala dos mineiros. Aí os 2 mineiros compraram 2 terrenos, um do lado do outro. Aí um foi lá, limpou o terreno, roçou, plantou um monte de coisa. E o outro não fez nada. Aí passaram-se os anos, eles conversaram, e esse cara que não fez nada falou assim, eu estou esperando Deus fazer. Estou rezando muito para Deus. Aí o outro falou assim, mas eu quando cheguei aqui, Deus não tinha feito nada. Então, a reflexão era, Deus deu as condições para ele trabalhar. Deu vontade de trabalho, deu saúde para ele roçar, para ele plantar, e o outro só ficou esperando. Então a gente tem que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. Porque é isso que ele quer. Que a gente busque, que a gente tenha a nossa humildade. E quando a gente busca, é incrível as coisas que acontecem. E aí eu trouxe para vocês um poema que faz a gente refletir um pouquinho também sobre essa ansiedade que a gente sente no dia a dia e que faz a gente, às vezes, perder o nosso norte. Ansiedade, sombra que chega, sem ser chamada, sem compaixão. É o fruto que grita cedo e agita o hoje do coração. É medo do que não veio, é dor do que pode ser. Mas quantas vezes sofremos por algo que nem vai acontecer? Jesus nos deixou o remédio, simples, profundo e eficaz. Orai e vigiai sempre, e tua alma encontrará paz. Orar é confiar no alto, é lembrar que há direção. Vigiar é silenciar o medo e escutar o som da oração. Cada passo é permitido, cada lágrima tem razão. Mas nenhuma angústia persiste num coração com fé em ação. Respira, descansa a mente, entrega e deixa fluir. O que é teu vem no momento que Deus acha por vir. Então vive, passo a passo, com coragem e com amor, porque a ansiedade se cura na luz calma do Senhor. Então, eu acho que o que a gente pode refletir é que a cura da ansiedade é permitir estar no barco de Jesus. É se permitir deixar levar por esse barco. E entender que a gente não tem como saber quais ondas a gente vai passar. Mas que se Ele está ali, Ele está cuidando. E que muitas vezes o que a gente acha que é o fim do mundo é um começo. Como nós espíritas sabemos que a morte também não é o fim do mundo. É um recomeço. Então que possamos refletir e que essas perguntas sempre se façam na nossa mente durante os nossos dias. Agora eu convido a todos para relaxarem, fecharem os olhos e que a gente possa agora, pelo menos nesses minutos, liberar a nossa ansiedade, os nossos problemas, deixar um pouquinho para lá. Que a gente libere e abra nossa mente para os conselhos espirituais. Que
possamos agradecer a Jesus por esse momento, pela nossa vida, por tudo de belo que acontece na vida de cada um. Que a gente possa sempre agradecer para que cada vez mais gratos, cada vez mais felizes. E vamos pedir agora por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, espiritual, para que sempre busquemos o equilíbrio, para que sempre a gente consiga buscar a Jesus. Vamos pedir também pelos amigos, irmãos que sofrem, seja dores físicas, dores espirituais, tristeza, para que sejam amparados, para que os espíritos amigos consigam também levar luz até os locais onde precisa misericórdia e amor. Vamos pedir para que o nosso planeta seja renovado com paz e amor fraterno. Que assim seja. Agora vai ser ministrado o passe individual. Acho que cada um recebeu a sua senha. É só aguardar o pessoal chamar. Boa noite.